Olá, turma, sejam bem-vindos a mais uma aula de Fundamento de Bancos de Dados. Na aula anterior, a gente viu como instalar o MySQL. Nessa aula, eu vou mostrar um pouco sobre o uso do Workbench, né? Essa ferramenta que a gente usa para manipular o banco MySQL. E aí, na aula anterior, ainda mostrei que para logarmos a gente tem que criar uma conexão. Aqui eu tenho algumas conexões já criadas. Essa aqui é a que eu consigo me logar aqui no Workbench. Então, quando eu clico aqui, ele já consegue ingressar, né? E aí eu vou fazer alguns testes aqui com vocês, relembrando alguns comandos SQL, os comandos de definição de bancos, né? Os DDL, né? Então, para começar, a gente pode, obviamente, iniciar criando o banco, tá? Então, nessa janela aqui, eu faço minhas consultas, ó, query 1, tá vendo? Isso aqui é a gente pode abrir diversas. Nessa janela aqui eu vou criar aqui um banco, tá? Então, create database, ó, ele até mesmo sugere aqui, ó, tá vendo? Não, SQL não é case sensitive, então independente de você botar maiúsculo ou minúsculo vai dar certo. Há quem goste de pôr os comandos, né, para melhor legibilidade em maiúsculo, então você pode também usar essa metodologia, mas não é obrigatória. Então create database, o nome do banco, então eu vou pôr aqui teste banco de dados, vou pôr um ponto e vírgula no final. E vou clicar em executar aqui, ó, nesse raio, tá? Uma vez criado, nós podemos ver aqui nos esquemas se de fato, né, ó, aqui a gente está na aba de administração, tá? E aqui a gente vem para a aba de esquemas. Aqui nós vamos procurar se esse banco foi criado. Caso ele não apareça de imediato, você pode clicar aqui com o botão direito e dar um refresh all. E aqui nós encontramos o nosso esquema, né, que é a nossa base de dados que acabamos de criar, certo? Eu tenho que especificar quem está em evidência aqui para manipulação, certo? Ó, set as default schema. Eu tenho que especificar, ó, agora ele ficou em negrito, tá vendo? Quem estava em negrito era a aula banco, agora quem ficou foi teste BD, tá? Esses aqui são alguns bancos de outras aulas, tá? A gente pode criar diversos bancos aqui para poder manipulá-los, tá bom? Então, só relembrando aqui alguns comandos básicos, né? A gente criou aqui um banco por meio do DDL, né? Da linguagem aqui de definição. Do mesmo jeito que eu criei, eu também posso excluir, né? Se eu clicar aqui, ó, ele já excluiu aqui, tá vendo? Então vou criar novamente. Dar um refresh all. Tá aqui novamente o nosso banco. Opa, não era essa a opção. Era set as default. Beleza? Bom, na sequência, após criarmos, né, o banco, a gente precisa no mínimo ter tabelas aí para poder manipular, não é isso? Então vamos supor que eu queira criar uma tabela que represente um cliente, tá? Então eu vou apagar esse script aqui e vou criar uma tabela, ó, create table cliente. Agora, entre os parênteses, a gente aprendeu que delimitamos aqui os atributos, né? Então, por exemplo, eu posso indicar aqui um person ID, não, botar só ID, né? ID do tipo inteiro, nome do tipo varchar, e aí eu vou botar
tamanho máximo aqui de símbolos, de caracteres. Sobrenome. Vou colocar aqui também varchar. Notem que a cada atributo eu ponho uma vírgula. Lembrando que esses atributos, gente, eles vão ser as minhas colunas lá no banco de dados, tá? Vou botar aqui por último o endereço. E aqui a cidade. Aqui nós pomos o ponto e vírgula, certo? Há uma possibilidade de gravarmos aqui o ID de modo autoincrementável. O que significa isso? Significa dizer que à medida que nós registramos um novo cliente, esse ID dele vai ser gerado automaticamente, certo? E aí, para isso, a gente deve usar o recurso autoincrement. Só que é imprescindível que a gente indique que esse campo ele seja not null, ou seja, que ele não possa receber valores nulos, ok? E agora que eu ponho aqui o auto increment, certo? Ele mesmo sugeriu aqui a opção. Lembrando, gente, que em toda tabela é uma boa prática a gente definir o campo que seja a chave primária, né? A chave que vai identificar essa tabela, os registros, melhor dizendo, dessa tabela. E aí o ID é um campo que é super indicado para a gente definir como chave primária. Então eu posso pôr aqui, ó, após esse campo cidade, após a coluna cidade, eu posso dizer que o meu campo primary key será o ID, beleza? Uma outra coisa, existem várias outras configurações, tá? Mas no básico aqui, a gente pode também se preocupar em que esse registro desse cliente, os clientes que forem registrados nessa tabela, eles devem ter no mínimo, pelo menos, o nome, né? Então eu posso dizer que nome seja not null, ok? Uma vez definido aqui, eu posso clicar e tentar ver se vai ser executado esse comando. Como não se retornou nenhum erro, eu posso vir aqui nas tabelas aqui, dar um refresh all, e aqui notem que apareceu uma setinha onde eu consigo agora visualizar o campo cliente, ou melhor, a tabela cliente, certo? Eu dei 2 cliques ali, ele acabou aparecendo. Às vezes quando a gente dá 2 cliques aqui, ó, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Eu vou apagar esse script e agora eu vou dar 2 cliques aqui, ó. Ele já põe o nome cliente aqui. Por quê? Porque ele já quer sugerir alguma consulta, né? Se eu clicar aqui com o botão direito e clicar em Select House, olha o que é que ele faz, ó. Ele mesmo dá um comando para mim, uma consulta aqui, né, ó, para selecionar todos os itens, todos os registros desse cliente, dessa tabela cliente, melhor falando, ó. Select asterisco from testdb.cliente, ou seja, selecione todos os registros da tabela cliente contida no banco de dados testbd. Como o nosso banco de dados aqui ele já está selecionado, se eu puser apenas a tabela, ele também vai tentar dar o mesmo retorno, tá? Tá dando tudo null, por quê? Porque nós não temos nenhum registro sequer, tá? Então, só para a gente fazer um novo teste agora, eu vou começar a trabalhar agora com a parte do SQL que é de manipulação, né? Então, por exemplo, vamos começar fazendo ao menos um insert aqui, tá bom? Então, insert into, ou seja, insira
Estou dizendo aí que é para ele inserir, né, na tabela cliente, certo? Ó, insira dentro de cliente. Deixa eu botar minúsculo para ficar mais bacaninha, né? Conforme aqui está também, mas repito, né? Ele não é case sensitive SQL, então daria certo também. Mas para fazer jus aqui ao formato, ao padrão, então insert into cliente. Aqui no início nós vamos fazer o seguinte: eu delimitei aí no comando SQL, né, aonde eu vou inserir. Só que agora eu tenho que passar aonde eu quero inserir, né, especificamente em relação aos campos. Então eu ponho entre parênteses aqui o que seriam os campos, seriam as colunas, tá? Como eu defini a coluna ID como autoincrementável, eu não preciso colocar ela aqui, mas eu preciso colocar nome, sobrenome, endereço e cidade. Beleza? E agora, para de fato eu armazenar valores, eu vou usar aqui o comando values, onde por parâmetro aqui eu vou estar passando justamente esses valores equivalente ao tipo de domínio aqui, né? O nome aqui é varchar. Na verdade, nesse caso, todos foram varchar, então todos estarão entre aspas. Então, eu vou colocar aqui, ó, Rodrigo, vírgula, Valença, vírgula. Opa, ali é o meu sobrenome, né? O nome, sobrenome. Agora, o endereço. Vou colocar aqui... Vou botar só a rua. Rua São José, número 120. Por fim, temos a cidade. Vou colocar aqui minha cidade natal, Patos, Paraíba. Ou ponto e vírgula aqui. Vamos executar. Aparentemente não foi retornado para mim nenhuma falha, né? Eu vou agora dar um select asterisco from cliente. E olha só, uma coisa que eu ia dizer a vocês é que dependendo da ferramenta, às vezes você pode até omitir o ponto e vírgula que ele não reclama, mas se botar também ele dá certo. Então olha o que é que aconteceu, ó. Rodrigo, tá vendo? Foi inserido, certo? Foi inserido aí. Então, vamos colocar um outro registro aqui, ó. Vamos executar. E aí, como não foi retornado nenhum erro, provavelmente deu certo. Eu posso também clicar aqui com o botão direito, né, ó, e mandar selecionar. Então notem que eu tenho aqui agora, ó, duas tuplas, né? Dois registros, tá vendo? Uma outra coisa que o SGBD pode te proporcionar é essa possibilidade aqui, gente, ó. O uso da ferramenta para funcionalidades mais simples, né? Ou melhor,
praticidade em algumas funcionalidades, como por exemplo essa aqui. Vamos ver se ele já... ó, tem que aplicar aqui, ó. Apply. Aí olha o que é que acontece. Ele mesmo gera o SQL para mim, ó. Inserir na tabela cliente do banco teste.db, nas colunas ID, nome, sobrenome, bababá, bababá, os valores, bababá, bababá, bababá. Vou aplicar, ó, executado tranquilamente. Então, se eu executar novamente o select asterisco from, ele vai estar me dando aqui, né, o conteúdo que eu acabo de adicionar, ok? Então, vamos supor que eu queira agora atualizar um registro, beleza? Então, como é que eu posso atualizar um registro? Antes de tudo, eu tenho que identificar o registro que eu quero fazer a atualização. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira modificar o sobrenome da Mônica, né? Tá ali Mônica Frade. Não achem estranho, tá, gente? Eu botei Mônica Frade porque eu lembrei do meu sobrenome, né? Meu sobrenome, o último é Frade, né? Então, eu vou só modificar aqui para a gente ver a possibilidade de modificação. Eu disse isso porque poderia ficar contraditório para alguns, né? Ué, Mônica Frade não seria freira? Mas enfim. Então, ó, aqui eu vou fazer um update para Mônica. Vou mudar só o sobrenome dela. Então, update. Quem é que eu quero modificar? Qual a modificação que eu quero fazer? Aonde se encontra? Primeiramente eu tenho que especificar qual a tabela, tá? Então, update cliente, certo? Tá dando certo aqui, gente, porque o teste BD, quer dizer que é o nosso banco, ele está selecionado como padrão. Mas notem que tem vários bancos aqui. Então, assim, se ele não tivesse como padrão, eu teria que especificar aqui, como foi o caso das outras consultas aqui, né, que aparecia teste bd.cliente, tá? Mas aqui, como ele está já aqui, né, então marcado, então ele está em evidência aqui. Beleza, eu posso já colocar tudo numa linha só, mas tem gente que gosta de colocar assim para ficar melhor a legibilidade. Então, ó, atualize a tabela cliente setando o seguinte valor, ó. A tabela cliente, eu disse a vocês que eu quero modificar a Mônica, especialmente o seu sobrenome. Então, eu indico aqui a coluna. Então, vou colocar aqui o nome da coluna, sobrenome. E aí, eu vou colocar aqui o sobrenome Alves, certo? Quero fazer só essa modificação. Mas vamos supor que eu quero fazer além dessa. Eu quero fazer uma outra modificação, que seria, sei lá, a cidade. Vou aproveitar para mostrar que é possível mais de uma alteração em um único momento. Então aqui eu quero passar a Mônica para Russas. Beleza? Agora eu quero especificar que a tupla que eu quero modificar é a da Mônica. Então o ideal disso é fazer com base no ID. Beleza? Então eu posso pôr aqui, ó, where, ou seja, onde o ID é igual a quê? A 3. Certo? Então vamos executar e ver se isso surte efeito. Vamos ver se passou, né? Ó, eu posso deixar aqui também a consulta direto, né? Mas como eu não tinha, vou fechar aqui, vou deixar ela aqui, ó, no cantinho. Sempre que eu quiser usar agora eu vou... Ah, mas ele modifica geral? Não, modifica não, tá bem. Então, ó, Mônica Alves, né, ó, Russas. Beleza? E aí só, né, relembrando aí algumas
algumas funcionalidades de manipulação com SQL, a gente pode também, já que eu mostrei aqui a atualização, né? Vamos fazer a exclusão aí. Posso também deletar, ó, delete from, ou seja, delete da tabela cliente, certo? Onde aqui eu ponho a condição. Eu quero, sei lá, especificamente deletar a Mônica. Então eu ponho ID igual a 3, porque eu sei qual é o ID dela. Vocês vão ver que quando trabalhamos com uma aplicação, o ideal é lidar com a chave primária, né? Mas, assim, geralmente é um termo numérico aí. Mas não impede de você também excluir pelo nome, né? Não impede isso, ou pelo sobrenome. A condição, né, pode ser outra, né? Mas a boa prática é você usar com base em um código aí, uma chave que aquele registro tenha. Então vamos executar. Vou voltar aqui que já está com o meu select, ó. Mônica ainda está aqui, mas vamos atualizar aqui fazendo a consulta. Ó, Mônica já não se encontra mais aqui. Tá bem? Vamos criar agora uma outra tabela. Vamos criar uma outra tabela aqui para a gente tentar aplicar o conceito de chave estrangeira. Só relembrando a vocês que o conceito de chave estrangeira está atrelado à ideia de você fazer com que duas tabelas tenham uma certa dependência, né? Se relacionem ali. Então, partindo do pressuposto de que temos a tabela cliente, imagine agora, né, uma tabela pedidos, onde um cliente pode ter, né, pedidos, entendem? Então, um cliente ele pode estar relacionado a um pedido, né? Ele pode fazer um pedido, independente da área que seja, né, o tipo de sistema que está em aberto um pedido, mas de modo geral vamos imaginar isso. O cliente fez um pedido, então esse pedido ele deve ser registrado. Para isso deve existir então uma tabela que registra esses pedidos, ok? Então vamos criá-la aqui, ó, create table pedidos. Vou botar aqui pedidos, seguindo o padrão que eu venho usando. Aqui eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou usar a mesma configuração para o ID do pedido, tá? Só que eu vou especificar que eu vou chamar assim, ó, ID pedido int not null. Já vou delimitar que ele é primary key, que eu posso botar aqui também, ó, diferente de como eu fiz da última vez. E auto incremente. Olha só, numa linha só eu disse que ele era do tipo inteiro, não poderia ser nulo, era primary key e auto incrementável, tá? Beleza, esse é o ID do meu pedido, né? Basicamente a mesma configuração que eu fiz com o ID de cliente, tá joia? Aqui eu vou criar um campo que vamos botar assim, número pedido, tá? É o número do pedido, certo? É o registro aí que a gente vai identificar o pedido. Só vou dizer que ele não pode ser nulo. Vou botar maiúsculo como eu tenho feito ali, not null, apenas para diferenciar de alguns comandos. Esqueci da vírgula aqui. Bom, agora vem a aplicação da relação entre pedidos e cliente. Eu vou estabelecer essa relação agora. O que é que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um campo que eu vou chamar de
ID cliente, certo? ID cliente. Lembrando que cliente tem de fato um ID, ó. Tá vendo? Cliente tem um ID. Para que eu não misture, né, o termo ID de forma generalizada aí, eu vou botar aqui ID cliente, vou botar com C minúsculo aqui para fazer como eu fiz com o pedido. Então esse ID cliente aqui é basicamente esse ID aqui. Ah, mas como é que você vai fazer essa referência, professor, se os nomes já estão distintos aí? Então eu devo aqui, né, delimitar que ele é do tipo inteiro, certo? E aqui eu vou dizer o seguinte, ó, forage key, que é o comando que determina uma chave primária, uma chave estrangeira, desculpa. Eu estou dizendo que vai ser o ID cliente. O ID cliente vai ser minha chave estrangeira, que vai fazer referência, ó, graças a esse comando aqui, references, na tabela cliente, certo? Ó, na tabela cliente é que eu passo aqui quem é na tabela cliente que eu quero que seja referência para essa, né, essa outra tabela. Não é o próprio ID, então eu passo simplesmente, ó, ID, porque tem que ser o nome da coluna exato aqui para ele identificar, tá? Então, agora ponto e vírgula, vamos executar. Agora sim, ó, ele parou de dar o erro, né, que estava dando um erro ali devido à sintaxe que estava errada. E agora conseguiu de fato criar a tabela. Vamos aqui, né? Aqui eu tenho já o select from. Ah, não, mas na verdade eu quero atualizar aqui e ver, né, a nova tabela. Então, ó, refresh all. Temos aqui agora pedidos. Beleza? Se olharmos aqui agora, ó, eu mandei ali o comando, vou botar pedidos. É óbvio que não temos nada, né, ó. Tá zerado, tá? Então, deixa eu fechar aqui um pouquinho essa tela do retorno ali. Então, não temos nada aqui, né? Então, como é que eu vou fazer para inserir dados aí, né? Então, insert into pedidos. Quais são os valores que eu vou passar? Insert into pedidos, eu vou passar aqui ID pedido, eu posso deixar em branco, já que ele é autoincrementável. Eu vou passar apenas o número do pedido e o ID do cliente. E aqui eu passo, ó, o values para dar de fato os valores. Então eu vou botar aqui o número do pedido sendo 1010, é o número do meu pedido. E o número do cliente, eu vou colocar o número 1, referente ao primeiro cliente lá, que é o Rodrigo. Vou executar. E agora eu vou tentar selecionar tudo aqui. Então, ó, temos esse registro, né? E daqui a pouco nós vamos ver aqui. Cadê? Vamos ver aqui cliente, ó, cliente. Temos um cliente que tem um, então eles estão se correlacionando ali, né? Eles mantêm agora uma relação onde eu posso fazer consultas integrando os dados de ambos os registros, né? Tanto o Rodrigo aqui quanto... Inclusive um cliente eu posso delimitar que ele tenha vários pedidos, né? Deixa eu ver aqui. Foi aqui? Não. Foi aqui também não. Pronto, aqui, ó. Eu posso delimitar que o mesmo cliente tenha o pedido 2020 e o pedido 3030. Então eu vou selecionar tudo aqui, ó. Ó, todos esses são para o cliente 1, né? E aí eu vou colocar aqui também uns registros aqui, cadê? Ah, tá aqui.
30, 30, né? Vou colocar aqui agora 40, 40 para o registro, para o cliente 2. Botar pelo menos 2 pedidos aqui. Certo? Então, o cliente 1 tem 3 pedidos e o cliente 2 tem 2 pedidos, tá? Então, eu vou encerrar essa aula por aqui, né? Já que vocês conseguiram ver o que a gente pode fazer já com o SGBD aqui, com o Workbench. E na próxima aula eu vou trabalhar com vocês algumas consultas, né? Integrando essa relação entre essas duas tabelas, beleza? Valeu, gente. Obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.